senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico novamente e aqui estamos. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e naturalmente estou muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. E hoje, novamente, Natália, estamos aqui muitíssimo bem acompanhados com mais uma contratação aqui pro nosso Manda pro Jurídico, que é a Carmen Domingues. Foi contratada e não sabia? Como consultora de dados do Manda pro Jurídico. Exatamente, aqui, ó. Agora a gente vai voar, né? Mais que ainda no isso, digital. Que isso. Assinou sem ler o termo de compromisso da internet, né? Mole, Olha Ela só é isso. cientista de dados, mas a gente é advogado. Então, só assinou e foi. É a Carmen, gente, pra quem não sabe, é cientista de dados, consultora de dados, tem formação em Harvard e Columbia, é uma baita profissional, baita comunicadora também, e indo muito no ritmo que a gente está indo, de trazer pessoas envolvidas com a tecnologia que não são só, com o perdão da palavra, cagadoras de regra, a gente está trazendo pessoas que entendem e são especialistas, porque a gente está querendo fugir dessa região um pouco árida, né? E trabalhar realmente um conteúdo de maneira objetiva. E a Carmen é uma pessoa totalmente gabaritada para tal função. Tudo bem, Carmen? Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela essa baita apresentação. Depois a gente vai falar sobre aquele salário, né? Porque eu já assinei, né? Tem que ter um cachezinho. A gente conversa. Passa aqui no RH, a gente tem um RH. Manda pro RH agora. Manda pra RH, Depois Gostei. conversa lá. E antes de começar, a Natália já sabe o que eu vou fazer. Eu vou pedir pra vocês me seguirem nas redes sociais. @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. YouTube também. Todos os vídeos, se vocês puderem dar aquele like, compartilhar e indicarem pra uma pessoa que vocês acham que possa estar interessada também. Seria muito interessante para todos nós, para que nós possamos continuar crescendo cada vez mais essa comunidade virtuosa do ambiente de jurídico e do ambiente de negócios. Tá bom? Nath, agora vamos dar o pontapé inicial aqui no nosso papo. Eu acho que você, como foi a pessoa que trouxe para nossa mesa aqui a incrível Carmen, eu acho que você pode dar o início da nossa conversa. O que você acha? Gente, eu conheci a Carmen por 5 minutos num churrasco. Realmente. Eu olhei pra ela e falei assim, Carmen, eu posso pegar seu contato? Eu sou assim, tá, gente? Falei, Carmen, posso pegar seu contato? Eu acho que, assim, tem muito feature que você faz. E outra, que eu acho que é o nosso ideal aqui no Manda pro Jurídico, você vai perceber isso, Carmen, o nosso ideal é trazer conteúdo de uma forma leve. Sim. E eu percebi que você tinha muito conteúdo muito relevante e Obrigada. talvez de uma forma mais técnica do que a gente poderia chamar alguém que trabalhasse, operasse de fato com o universo jurídico. Ia ser perfeito. Então, assim, a nossa primeira... Eu falei, Carmen, não, vai lá. E mandei mensagem, a gente alinhou a agenda, deu tudo certo. Carmen, o que eu queria saber de você agora? Me conta um pouco da sua trajetória, como é que foi, como é que desenvolveu a sua carreira? Tá. Oi, tudo bom, gente? Então, a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes de começar, né? O pessoal já sabe que a gente tem um podcast antes do podcast. É. Todo mundo Então, já tá sabe tudo disso. certo. E um podcast depois do podcast também, né? São É, 3 tá bom, em 1. resenha pré e pós, tá tudo certo. Eu acabei indo por motivos familiares, a gente foi para os Estados Unidos quando eu ainda era adolescente. Então eu acabei fazendo o segundo grau, né, o high school lá, e acabei estudando em Harvard, fazendo a graduação lá, em matemática aplicada. E aí... Gente, eu não sei nem conversar com uma pessoa dessa. Matemática aplicada, não sei, Harvard, já fico assim. Já tô Sei. um susto assim logo Já, no começo, né? Óbvio, que isso, intimida. Imagina a Carmen num date. Oi, tudo bem? Você faz o quê? Eu fiz matemática aplicada em Harvard. A pessoa foi o quê? Se esconde embaixo da mesa. Ela não tem o que fazer. De vez em quando acontece isso. Não escutar abaixo da mesa, geralmente é tipo assim, que interessante, vou ali. Acontece um pouco. Mas enfim, aí eu sempre acho que assim, não perdi muita coisa, né? Sem dúvida Então, tudo nenhuma, bem. claro. Mas então, aí eu estudei matemática, né? Até comecei minha carreira ali no mercado financeiro. Trabalhei, fiz estágio na Goldman Sachs. Foi muito interessante que eu fiz o meu segundo estágio lá na mesa de operação. Comecei em tecnologia, na verdade. Então, programando para a mesa de operação. E depois voltei no segundo, dentro na mesa de operação, fazendo as rotações lá. Que foi o verão, né, de lá, de 2008. Caramba! Que foi justamente quando aconteceu a crise Gente. do Housing Crisis, né? Então foi um momento bastante interessante para estar, né, no trading floor, ali nas mesas de operação mesmo.
E aí foi aquela barata voa, né? Teve amigo meu que o ciclo lá é muito, você trabalha no verão, você volta que é o fall lá, né? O outono, que você está tipo setembro ali, você já sabe se você vai ter oferta ou não. Aí muitas vezes você já aceita, então seu último ano você já tá meio tranquilo, já tem emprego garantido para quando eu me formar, beleza. Aí tiveram amigos meus, assim, que tinham tido ofertas da Lehman, que quando foi ver, uma semana depois a Lehman já não existia mais. Não tem mais Lehman. Né? Enfim, aí eu acabei com a oferta, mas decidi também ali no último ano estudar mais coisas relacionadas a desenvolvimento internacional. Decidi que não queria ir para aquele lado de mercado financeiro. E acabei trabalhando no Banco Mundial por 2 anos. Então me mudei para Washington DC, foi a primeira estadia lá. E aí, enfim, aí fiquei lá 2 anos, aí depois saí, fiz uma viagem de volta ao mundo, foi ótimo, super recomendo. E aí depois resolvi, fiz um projeto aqui no Brasil também, resolvi ir para Nova York e comecei a trabalhar com startups lá. E aí ainda na segunda startup que eu trabalhei, foi ali por 2014, foi quando começamos a falar mais ali sobre ciência de dados, sobre machine learning e tal. E eu sempre trabalhei nessa interseção, né? Do lado de business, de negócios, e o lado de análise de dados. E programação, né? E tecnologia mais pesada, assim, entre aspas. E aí só que eu fui sendo trazida cada vez mais para esse lado, né? Por necessidade da empresa. E eu comecei a desenvolver modelos, né, e algoritmos de machine learning e tudo mais. Eu falei, cara, legal, mas eu tô aprendendo ali, né, fazendo, quero ter um pouquinho mais de base teórica porque eu tô aprendendo aqui. E aí eu fui buscar um mestrado na área. Aí acabou que, assim, quase nenhuma faculdade tinha mestrado na área, tava começando. E aí eu entrei na primeira turma de mestrado da Columbia. Isso foi em que ano? 2014, que eu entrei em outubro. Caramba, é Outubro, relativamente setembro bem ali. recente até, né? Exatamente, porque foi a primeira turma. E foi até engraçado, porque quando eles aceitaram, você aplica, né? Tem que fazer todo o processo de seleção e tal, e aí eles te dão a oferta. Só que a oferta foi assim, você está convidado a se juntar à turma, contanto que a turma exista. Porque a gente ainda está procurando a aprovação do governo, do equivalente ao MEC, enfim, né? Departamento de Educação, acho que era do Estado, enfim. E aí, mas foi aprovado a tempo, começamos em setembro de 2014. E aí eu fiz o mestrado no esquema part-time, né? Trabalhando full-time, fazendo aula à noite e tal. E aí continuei trabalhando em startup, depois fui uma consultoria de gestão. Mas dentro dali era como se a gente fosse uma startup ali dentro. Então a gente fazia todo o trabalho de consultoria. A gente falava que nós somos consultores mais desenvolvedores. A gente faz tradicional consultoria de gestão, mas também programamos, desenvolvemos soluções técnicas. Então, às vezes era um aplicativo, um dashboard, ou uma análise de dados que ia além do Excel, né, uma coisa que talvez você tivesse dados demais que não coubessem ali, você precisava de uma base de dados mais robusta, ou uma lógica ali de negócios, né, que você precisava de uma linguagem de programação mais complexa, ou até chegando na parte de machine learning mesmo, de data science, ciência de dados. E aí a gente, enfim, eu fiquei lá durante alguns anos, e eventualmente fiquei trabalhando em Londres, morando em Londres, metade do tempo eu tava na Holanda toda semana, ainda terminando o mestrado part-time em Nova York. Então, assim, foi um caos total. Chegou um momento que eu falei, cara, não tá dando mais. Saí, fiquei full-time no semestre, terminei. E aí comecei a fazer consultoria independente desde então. Deixa eu só fazer um parênteses antes que você comece com a consultoria independente. Sim. Como você disse, o curso estava se desenvolvendo. Você Sim. foi a primeira turma. Sim. Que, assim, todo primeiro curso, todo início, é difícil até você ter os professores para poder ensinar aquilo. Como você sentiu os professores? Já completamente preparados, ainda claudicante em como é que isso vai funcionar? Interessante pergunta. Não, porque assim, a coisa denominada como tal, como Machine Learning Data Science, era mais ou menos recente, até meio que popularmente, digamos. Mas a probabilidade estatística que estavam por trás, são probabilidades e isso nos estatísticas Estados Unidos é desde fortíssimo, sempre. né? Exatamente. A matemática por trás, a programação por trás daquilo ali já existia desde sempre. Sim. Até a inteligência artificial, né? Se a gente for olhar, começa lá em 1950, Sim, 60, né? Teve Vem ali se depois desenvolvendo. o inverno da IA, que a gente chama ali pelos anos 70, 80, depois voltou a se desenvolver por conta de desenvolvimentos de poder de processamento, tudo mais, que a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, se vocês quiserem. Mas, então, não são áreas que surgiram ontem, né? Mas talvez meio que o pacotezinho, isso aqui é ciência de dados o e envelopamento tal. surgiu naquela época. Mais recente, né? A popularização começou, digamos, naquela época.
Então, hoje em dia, você pode fazer graduação em ciência de dados. Não existia esse programa na época. Então, os professores estavam vindo desse lado. Tinham esse background já, né? E aí tinham, assim, o programa também já vem mudando desde então, com certeza. A gente foi natural. meio que ali, natural. né? Mas, assim, uma matéria que eu achei que foi muito boa foi a aplicação de machine learning, applied machine learning, né? Machine learning não só na teoria, mas na prática. Tipo, que tipos de problema você vai, no seu trabalho, na sua startup, empresa de tecnologia, ou o que seja, precisar, você vai encontrar. E como você pensa aquele problema ali na questão prática, né? Você está recebendo uma base de dados aqui, que vai ser sempre assim, tá aí uma base de dados. Faz uma análise aí. Como é que você vai avaliar se aquela base de dados está boa ou não para fazer aquela análise? Se aquela análise é a análise correta para o problema que você está tentando resolver? Que isso é uma grande questão. Eu chego muito cliente de consultoria vira para mim, eu quero usar AI. Aí eu falo, beleza, vamos lá. O que é AI? Né? Vamos entender o primeiro ponto. Você entende que é isso ou é só a palavra do momento que está todo mundo usando? Né? Tipo, agora todo mundo fala do ChatGPT, né? Todo mundo diz, eu quero usar o ChatGPT. Beleza, mas pra quê? Por quê? Né? Pode ser que seja legal, pode ser que não tenha nada a ver. Então, o trabalho é muito, não só como consultora, né? Mas se você está trabalhando esse tipo de análise, tem muito essa pegada de entender qual é o problema, o que você está tentando fazer, que dados mesmo, né? Que você precisa para aquilo, exatamente. Assim como na advocacia, às vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Então o cara te procura, ele tem às vezes uma convicção que ele quer aquilo. E às vezes você fala, cara, isso é completamente inviável, você tem que ir por esse caminho. Exatamente. Que é mais ou menos o que você estava falando, né? O cara chega às vezes com uma problema, você sabe o que você quer? Exatamente. Sabe para que você vai usar essa inteligência artificial? O que isso vai te gerar de proveito? O que aquilo vai te agregar efetivamente? Exatamente. E às vezes não às vezes você não precisa ir para uma inteligência artificial, às vezes você só precisa de uma análise de dados básica que vai te dar a resposta que você quer. Sim. Às vezes não, às vezes assim, você não... Para a pergunta que você está querendo resolver, sim, você precisa disso, mas, porém, contanto, você não tem os dados suficientes para isso agora. Então, qual a estratégia que a gente vai fazer, vai desenvolver para poder coletar os dados que você precisa, para a gente poder ter a base de dados que a gente precisa para poder, aí sim, desenvolver, selecionar qual estratégia a gente vai usar, né, tipo de modelo, enfim. Isso tudo que você está falando é muito empírico também, né? Porque você também tem que ver quais são as dificuldades que vão surgir com aquele desenvolvimento que você está fazendo, para poder até apresentar uma solução, entender como é que você vai solucionar aquele caso. E aí, como que isso me dá muita curiosidade, como é que isso funciona, já que você foi a primeira turma, você foi meio que tipo, como você falou, uma cobaia daquilo, e você tinha uma aula que era na prática. Então, como é que vocês faziam uma coisa na prática que não necessariamente já tinha ocorrido anteriormente, entendeu? Não, porque já tinha, de certa forma. Não literalmente, os exemplos, eles usavam ali exemplos, muitas vezes... reais e adaptavam, né? Exatamente, entendi. Adaptados. Então, era muito assim... Quem já sabe fazer aquilo ali é o professor que já trabalhou com machine learning e tudo mais, que vai trabalhar com uma outra pessoa que é a parte mais do business e para você começar a aprender ali a lógica da coisa. E ainda assim, eram bastante técnicas as aulas, tá? Eram muito assim, você tem essa análise de dados, você tem que fazer você tem essa base de dados, ela tá limpa ou não tá? Ela tá balanceada ou ela não tá balanceada? Como é que você vai equilibrá-la? Que tipos de análise de modelos fazem sentido para a solução que você está querendo resolver? E você também tinha muito que se virar e testar, experimentar e falar, ok, esse modelo faz sentido. Testei esses modelos, esse fez sentido, esse não fez sentido, porque você também tem que olhar os resultados e falar, ok, isso faz sentido, isso não faz sentido, que também tem muito desse problema, né? Porque você pode, se você quiser, eu quero saber como rodar um modelo de Random Forest. O código para isso tá lá no Stack Overflow. Você só joga no Google que ele te dá a resposta. Mas você saber se aquele modelo faz sentido, dado o problema que você quer resolver, e como você vai mudar os parâmetros, o que quer dizer você aumentar, diminuir certos parâmetros, qual é a teoria, a matemática por trás daquilo ali, só se você realmente estudar aquilo. Senão você tá só que nem um macaquinho repetindo ali uma ação que você leu em algum lugar que, eu testei isso, funcionou pra mim, mas que é a não pegada do ChatGPT, né? Você tem que também saber fazer as perguntas certas para ele poder te instruir ali da forma correta. Exatamente. Né? Eu acho que isso é um bom gancho, que você falou do ChatGPT e o Pedro replicou. Na semana passada, a gente entrevistou o Daniel, foi uma entrevista muito legal e ele é um advogado super interessado nessa área. E aí a gente falou alguma coisa que eu achei mega interessante, que é de fato... O ChatGPT, ele trouxe para a população a ideia da inteligência artificial, que antes era uma coisa
muito distanciada. Embora a gente conviva com a inteligência artificial A gente tá usando todos os os dias, segundos. o tempo inteiro, a gente não se dá conta disso. Sim. Porque a tecnologia trabalha e a gente não consegue ter essa visão. O ChatGPT, ele trouxe essa visão de uma forma muito clara. Sim. E vem a pergunta: o que você acha do ChatGPT? O que você acha dessa introdução da inteligência artificial, digamos assim, de uma forma operacional? Porque aí são pessoas comuns operando a inteligência artificial. Vamos lá. Complexa a questão. Eu acho ótimo a população tá sendo exposta mais explicitamente à inteligência artificial e tá conseguindo meio que experimentar com ela ali e começar a entender melhor que ela nem sempre é o que parece, nem sempre funciona como você às vezes esperaria que funcione. Mas isso tudo tem que ser feito com cuidado, né? Então, tem vários riscos aí, né? Você pode pensar que vai ter pessoas que vão usar aquilo ali e vão achar que aquilo ali tipo, sei lá, talvez seja uma má comparação, é a Bíblia. Se eu perguntei, É o ele novo respondeu, Deus, né? É o novo exatamente, Deus. é o novo Deus. Eu perguntei X, ele respondeu Y, então é aquela resposta ali. Só que não, você tem que parar pra pensar que faz sentido o que ele tá falando, né? Tô falando ele, né? Pode ser ela, né? Mas faz sentido aquilo ali. Mas da mesma maneira que quando surgiu, sei lá, pesquisa no Google, você faz uma pesquisa no Google, você tem uma série de opções de resposta ali que você vai ter que fazer uma curadoria para entender, né? Se você, sei lá, jogar nazismo no Google, você vai ter explicando o que foi o nazismo na Alemanha, os principais atores. Você também pode ter uma página de alguém falando que nazismo é legal. Pro-nazismo, claro, sim. E vão ter páginas disso. Com E certeza. você vai caber ao usuário ler aquilo ali e ter uma análise crítica do que faz sentido, o que não faz sentido. Combinar com outras fontes, né? De historiadores, de pessoas, né, que estudaram aquilo ali. Não uma pessoa que tá louca falando... Dá pra dizer, por aí. Carmen, de uma forma muito simplista, que o ChatGPT é uma nova ferramenta de pesquisa com um plus, ou seja, uma ferramenta de pesquisa que elabora melhor, que é mais assertiva? Sim, de certa forma, sim. Lembrando que ela está limitada ao tempo e a base de dados no qual ela foi treinada. Até 21, isso sim, eu até acho que 21. É muito importante ressaltar. E eu acho que isso, assim, querendo ou não, as pessoas só vão começar a entender os prós e os contras dessas tecnologias, ou de qualquer tecnologia nova que surja. Conforme elas vão sendo expostas a ela e elas vão interagindo, utilizando. Porque a gente já está interagindo, utilizando a inteligência artificial há um bom tempo e cada vez mais diariamente no nosso celular. Mas é diferente a experiência de quando você abre o seu feed no seu Instagram e você é sugerido uma coisa, isso tá usando inteligência artificial. O TikTok tá, o YouTube tá, o Google Search tá. Ó, o Google Search não é de hoje. Sim. Né? Então, assim, se você, sei lá, corre e você tá medindo ali os seus passos e tudo mais, e tá dizendo que você foi melhor hoje do que de outra vez. Isso também é uma inteligência artificial de uma certa forma. Só que a interação é um pouco, talvez, mais indireta. Ou quando você vai comprar alguma coisa, sei lá, na Amazon, ou qualquer site de compras, eles te sugerem lá, você talvez goste desse aqui também, porque você gostou dessas outras coisas. Você ouve uma música, joga uma playlist lá, bota um artista qualquer no Spotify e ele vai te sugerindo parecido. Coisas... Isso é muito bizarro. Isso Isso é é modelo de machine learning, que ó, não é de hoje. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, cara, mas assim, então a gente talvez comece a só ouvir coisas parecidas com o que a gente já ouve, a gente não vai ser exposto a nada de novo. Sim. Então isso é todo um também. outro ponto. Mas assim, a gente já tá sendo exposto a isso há muito tempo, mas é diferente de sutil, quando, exatamente, sim. de quando você tá ali, Interagindo com a máquina. oi, ChatGPT, me responde isso. Você já faz uma pergunta no Google Sim. de uma maneira muito parecida, inclusive. Sim. Mas o fato dele responder de uma maneira mais discursiva dá a sensação que você está interagindo com uma outra pessoa, que não é. Sim. Porque você não está interagindo com outra pessoa, tá? Não, eu tô falando isso de maneira jocosa, mas é importante, porque você meio que se perde, a sensação que tem. Você meio que humaniza um Você robô, humaniza. né? Uma máquina. E o chatbot é isso, né? É uma humanização de uma série de
lógica, basicamente. Mas é isso, assim, quando começou esse hype do ChatGPT, e eu obviamente não trabalho com tecnologia, eu sou uma advogada, inclusive estou tentando me inserir na Sim. inovação, mas é um passo de cada Sim. vez. Era que quando surgiu essa questão do ChatGPT e só se falava disso, eu abri o LinkedIn, eram textos e textos sobre o ChatGPT. Me lembrava essa coisa muito do chatbot, que é uma coisa que a gente usa hoje em dia todo mundo. Todo mundo usa o tempo inteiro. Estão inserindo chatbots dentro das empresas, para você Sim. se comunicar com áreas de forma mais assertiva. Tipo, sabe, problema do seu cartão de crédito, ao invés de você ligar, você interage ali Exatamente, com você o chat. interage ali. A Exatamente. diferença é que um parece muito, tipo, quase paleolítico, né? Uma coisa que não é tão assertiva, as pessoas até se irritam, com uma coisa que é muitíssimo mais assertiva. Mas é E às vezes o uma chatbot evolução. desculpa interromper, Não? mas o chatbot dessas empresas, às vezes, te conectam com uma pessoa de fato. Sim, eu uso muito assim, tipo eventualmente assim, sim. pra não ficar esperando no Já quero telefone. falar com o atendente. Quero Sim. falar com o atendente. Aí eu respondo Sim. umas 3, 4 perguntas que ele vai ali Sim, me guiar te pra quem ele vai me direcionando. conectar. E só que ao invés de apertar no botão no telefone, eu faço isso no chat. Mas, continua. Não, e aí uma pergunta clickbait, assim. Você acha que agora que todos nós estamos sendo expostos, pessoas comuns, outro dia tava do lado de uma pessoa numa reunião, ela tava brincando com o chat GPT, fazendo testes, etc. Você acha que agora a gente tá num caminho sem volta de utilização da inteligência artificial dessa forma? Como você falou, por exemplo, o Pedro e o Rodrigo têm um escritório. Vem cá, Carmen, quero fazer uma consultoria para eu conseguir desenvolver uma inteligência artificial adaptada ao meu negócio de uma forma muito mais assertiva do que simplesmente comprar um software de prateleira ou uma coisa menos envolvida? Você acha que a gente tá num caminho que agora é isso e acabou? Cara, eu acho que o desenvolvimento da inteligência artificial, da tecnologia como um todo, né, que abrange mais, mas e o crescimento da utilização dela, né, a onipresença dela é caminho sem volta e não é de hoje, não é o ChatGPT que está necessariamente impulsionando isso, tá? Uhum. Eu acho que o ChatGPT traz aquela, né, que a gente tá falando, traz mais para próximo, para perto da pessoa, você tem uma interação ali e você começa a humanizar um pouco aquilo ali e aí uma das coisas que eu acho legal desse fenômeno que está acontecendo, apesar de eu achar que tem muito hype aí também, é das pessoas pararem e prestarem mais atenção nisso. Porque, por exemplo, eu comecei um canal, aliás, Carmen Dom, @Carmen Dom, no YouTube, Instagram, enfim, com o intuito exatamente de tentar trazer conhecimento de forma leiga para as pessoas entenderem o que é um algoritmo. Porque você começa, na pandemia, então, né, bomboar o algoritmo. Gente, mas às vezes você ouvia as pessoas falando, porque o algoritmo fez isso. Gente, mas o algoritmo não é isso, não faz isso, sabe? Assim, então... Aí eu explico lá, tem um videozinho sobre o que é um algoritmo, o que não é um algoritmo, né? Explicando de uma maneira bem simples, explicando que você faz algo, todos nós fazemos algoritmos todos os dias, independente de qualquer utilização de tecnologia, né? De qualquer devicezinho, né? Celular, computador, que seja. Que basicamente o algoritmo é uma série de instruções para executar uma determinada função. Então, por exemplo, eu explico lá, pode assistir o vídeo, equiparando um algoritmo a uma receita de um bolo. Quando você vai... Uma receita de um bolo de qualquer outra coisa. Você vai lá, pega esses ingredientes, transforme-os dessa maneira, né? Quebre aqui, misture ali, enfim, bota para assar. E no final você tem um bolo, é o output do algoritmo. O input são os ingredientes, o processo que você faz, né, neles ali te gera um output. Isso a gente faz no nosso dia a dia desde que a gente se entende por gente. Não precisa de tecnologia nenhuma para isso. E ali explicando um pouquinho o que é inteligência artificial. Porque também você vê muita gente assim, não, a inteligência artificial vai dominar o mundo, vai tirar todos os nossos empregos. Já tem, outro dia teve um cara lá, ex-Google, falando que, acho que era o Lambda, tava, como é que fala? Sentient. Senescente? Tinha consciência. Ah, tá. Não sei se vocês viram esse, o cara queria os 15 minutos de Não, fama dele não. lá, falando que tava interagindo lá com um chatbot e que o negócio Já tinha consciência consciência e tal. Que tipo assim, não, amigo, tá viajando. Assim, não estamos lá ainda, entendeu? É muito mais complexo. Então, que tipo de inteligência artificial é isso? Como funciona? Onde Mas estamos? você acha que dá pra caminhar pra esse lugar, pra desenvolver uma inteligência artificial, como agora estão falando, essa inteligência artificial generalista que Em consegue... geral, Você acha que dá pra chegar nesse lugar? Cara, onde dá pra chegar, Entendi. quem sabe, Uhum. né? Mas estamos longe disso. Porque... Tá, vamos lá. AGI, a inteligência artificial geral, e a ANI, que é a inteligência artificial estreita, tá?
É o Narrow Intelligence, né? Que a ANI é para coisa específica. Então, você desenvolve uma inteligência artificial para fazer uma coisa específica. Como, por exemplo, um carro autônomo, como coisa de spam de e-mail, um chatbot, como o chat GPT. Ele faz uma coisa que você treina ele para fazer aquilo. E ele só faz aquilo. Ele bem. não sabe fazer outra coisa, Exatamente. só aquilo. A geral seria aproximar a máquina do ser humano. Só que o que diferencia a gente do ser humano? A gente tem consciência, a gente tem valores morais, a gente pensa por nós mesmos. A máquina não vai pensar por si só. Ela vai pensar de acordo com as regras, o algoritmo, Estabelecido pelo Programação. próprio programados Sim. pelo programador, pela programadora. Exatamente. Então, ela vai fazer coisas que talvez possam parecer que, Sim. nossa, mas tá pensando, mas como é que ela conectou esses dois pontos aqui? As Mas se conexões você parar nervosas, neurais do robô, na verdade, são as conexões Exatamente. nervosas e neurais De uma pessoa. de uma pessoa. de uma pessoa que programou, conscientemente ou não, para aquilo, porque isso acontece muito também. Você programa uma coisa, só que você não consegue vislumbrar como aquela ferramenta que você desenvolveu, aquele modelo que você desenvolveu, vai se comportar ou vai ser aplicado por outras pessoas, tá? Isso até é uma questão que pesa muito na questão de liability também, até envolvendo a parte jurídica Sim, aí, sim, né? sim. Se você parar pra pensar, qualquer tecnologia, assim, quando inventaram um carro para ser transportar a pessoa de um ponto A pro ponto B. Não para ser usado para atropelar pessoas num Sim. protesto e matar um monte de gente. Sim. Aí, se um carro é usado para atropelar um monte de gente num protesto e matar um monte de gente, a culpa é do desenvolvedor do carro ou é do motorista? Sim, Né? perfeito. Sim. Bomba nuclear, a mesma coisa. Quem desenvolveu a fissão nuclear não necessariamente imaginava que ia ser usado por uma Sim. bomba pra matar um monte de gente. Mas também acabou com uma guerra. Enfim, você vai entrar em questões éticas e morais aí, que a gente tá cada vez mais entrando, ou sendo cada vez mais relevantes na área de inteligência artificial e tecnologia. Porque você começa a aplicar. Tá, então, eu vou aqui fazer um algoritmo para selecionar currículos. A gente tá falando ali de contratação antes de começar, né? Para selecionar currículos de pessoas que acham que vão ser bons candidatos para a vaga que eu tô querendo ocupar, né? Preencher. Beleza. Em tese, uma boa aplicação do negócio. Mas como é que esse modelo foi desenvolvido? Teve até uma... Qual foi Tem vários casos, Qual foi a base de dados que foi usada para desenvolver? Gente, fala o caso aí, que eu fiquei interessada. Não, agora eu não vou me lembrar de Cara, cabeça, eu talvez lembro você de um lembre caso mais, especificamente... Foi de uma Big Tech dessa, não sei se foi um Google, Microsoft, uma bem grande assim, que no processo seletivo ela não escolhia preto. Ah, é? mas... E mulher também. E Pra mulher, ser tipo, porque o cara que programou Entendi, ele provavelmente era... fez Manipulou algum nesse nível na Entendi. cabeça do cara tinha algum E aí- nível de skill que provavelmente ele não enxergava na pessoa que tinha uma origem Então, étnica africana. mas aí tem vários pontos, né? Porque você pode ter uma coisa que tenha sido programada para propositalmente Eu acho ser que foi discriminatório. Sinceramente, eu acho que não foi discriminatório. Ou pode ser um Eu erro. acho que o cara não não, eu acho que o cara botou variáveis que ele não Que chegavam nesse conseguiu lugar. Ou ele entender usou, que aquela variável era muito pro ciclo, sei lá, branco dele ali, Entendi. entendeu? Homens brancos. Ah. ou ele usou um modelo mulher. de rede neural É porque que ela ele falou não mulher. sabe exatamente quais são as variáveis que estão pesando ou não Também, para aquilo ali. Que aí é uma é. outra Sim. questão, porque aí você tem que entender a natureza do tipo de modelo que você está usando e saber que talvez aquilo ali possa criar problema, porque rede neural é um modelo que é difícil de você identificar. Você não sabe, é tipo uma caixa preta. Você não sabe como ele pesa as variáveis ali Sim. para chegar no output. Tem modelos que você vai saber que essas variáveis aqui pesaram mais para a decisão que ele tomou. E por Rede que, que neurais alguém, você não vai por que, saber. que alguém escolhe esse modelo, digamos, Os de rede resultados neural? são melhores. Ah, entendi. Porque Mas ele aí como é que você vai desenvolve definir ali... o melhor? Entendi. Ele desenvolve, aí tem o output... E aí exatamente, o desenvolvimento, a maneira que isso tudo é desenvolvido é muito importante, porque se você, a sua base de dados, você pode, tem um caso ali que pode ser proposital, mas vamos, se não for proposital, a pessoa não sei, quer eu não fazer conheço isso. a pessoa, mas Não, enfim. eu acho que a maioria não foi. é. É. Mas você tem uma base de dados, né, historicamente, a maioria dos empregados de empresas de tecnologia são homens brancos, Uhum. ou asiáticos, né? Nos Estados Unidos tem muito também, principalmente. Mas, ok, beleza, então você vai ver um currículo, vai analisar o currículo dessas pessoas. Elas vão ter certas coisas em comum. Uhum. Vai entrar o currículo de uma mulher. Ou É. de uma pessoa que tem um background diferente daquele. E aí Essa automaticamente pessoa entende como não qualificado. exatamente, vai ser mais ou menos qualificada. Uhum. Depende de como você definiu, entendeu? Sim. E aí eles fazem tem vários estudos sobre isso.
que eles estão tentando tirar. Eles tiraram, tá, vamos tirar gênero, vamos tirar, por exemplo, time de futebol masculino. Obviamente só vai ter homem. Time de futebol feminino, né? Você diferencia, mas, por exemplo, tem faculdades que só, nos Estados Unidos, por exemplo, que só aceitam mulheres. Então, automaticamente ela já não vai ser, porque ela nunca vai ter. Sim. O modelo nunca vai ter visto alguém daquela faculdade E aí, tendo uma performance boa dentro da empresa, porque nunca foi contratado. Não quer Sim. dizer que não vai ser bom. E aí tem um estudo também que mostra que quando você pega códigos, 2 exemplos de código, né? Teste de código, que eles fazem muito para trabalho de programação. Quando você tira o nome da pessoa, muitas vezes o da mulher é escolhido tanto quanto ou mais Do que o dos homens. Mas você tem o viés ali inicial de você escolher um homem, de achar que o homem vai programar Sim. melhor, porque homens programam melhor. melhor que mulheres. Não é o caso, tá bom? Mas bem direto pra câmera. Isso não é o caso. Eu sou programadora também. Então, assim, dependendo de como você vai programar Sim. o seu modelo, todos esses fatores podem entrar, né, em questão, e aí podem te dar um resultado enviesado e acabar num escândalo como esse, entendeu? Sim. Enfim, aí tem várias questões. Mas é o tipo de coisa que você está aplicando para um trabalho, você não sabe como é que eles estão selecionando do outro lado. Sim, Vocês não sim. sabem o quanto eles estão aplicando um modelo desses. E hoje em dia, provavelmente, sei lá, 90% de chance é que eles estão, uma empresa grande, muito provavelmente está usando né? Claro. algum tipo de seleção. Então você Mas vê pra uma muitas primeira pessoas, triagem ali. Exatamente, você vê vários casos de muitas pessoas, principalmente mulheres, principalmente de minorias afrodescendentes e outras minorias, não conseguindo ser selecionadas por viés. O tipo de. Sim. Porque aí faz diferença do tipo de, às vezes, coisas que são muito mais sutis. Tá, você tirou o nome, você tirou a origem, você tirou a cidadania da pessoa, sei lá. Mas às vezes a maneira de escrever a frase Sim. diz Sim, alguma claro. coisa. Né? A escolha de palavras, às vezes, já diz alguma coisa. Aí você joga no modelo de rede É neural. uma sutileza Tem como, muito... Às vezes bairro também. Claro, Exatamente. eventualmente. Alguém questão- que é da periferia vai ter menos chance de ter Sim. estudado em certas escolas, que são geralmente as escolas Claro. mais escolhidas para esse tipo Perfeito. de empresa. Não quer dizer que ela não vai ser uma excelente candidata Sim, também. com certeza. Entendeu? Com certeza. E aí eu queria puxar, saindo um pouco da dinâmica de mercado de trabalho e indo para o mercado mesmo consumidor. Bom, acho que cada vez mais as grandes empresas estão focadas em investimento em AI, tecnologia, ciência de dados, etc. Nessa corrida desse mercado, dessa atuação, quem larga na frente ou quem está na frente tem maior domínio do mercado, certamente, ou isso é variável? Porque eu entendo, por exemplo, hoje em dia eu não piso no shopping há muito tempo, né? E a gente liga o computador, bota na internet, a gente é bombardeado com coisas que te incitam a comprar, né? Eu gosto muito de tênis, eu entro na loja da Nike, e aí, bum, aparece toda hora o tênis que eu tô querendo. E aí fica lá, ele fica olhando pra mim e eu olhando pra ele. Aí eu fico assim, cara, uma hora não vai dar. Aí uma hora que não existe, eu vou lá e compro. Calma, que eventualmente às vezes eles mandam quando entra na promoção, Rodrigo, dá uma segurada. Pois E é. às vezes Ou arranja um acontece. código de desconto, enfim. Clica no carrinho, não compra que você vai receber e-mail. 10% de desconto pra fechar a compra agora. Exatamente. Então, aí a minha pergunta é... Ou ele tá percebendo que você tá mais ansioso naquele momento e já está mandando. entendeu? Pois o o jeito que eu naquela digito... Já teve um programador malandro que falou, esse é ansioso, relaxa que vai comprar. E aí a minha pergunta é, isso faz diferença hoje em dia no mercado consumidor para as empresas? Essa maior capacidade de penetrar no mercado através de inteligência artificial, ciência de dados, etc. Sim. Cara, é isso. É vantagem comparativa, né? Quanto mais Sim. cedo você chegar, Sim. geralmente melhor você vai ir. Mas também não é necessário. Você pode ter todo um esquema de tecnologia desenvolvido, mas você pode chegar uma outra pessoa, desenvolver um algoritmo melhor e te Passar vencer. pra frente. Ultrapassar. Então, Ou assim... então pegar o teu modelo e adaptar de acordo com uma coisa que ele viu uma falha ali também, né? Sim. Exatamente. Né, o famoso leapfrogging também, né? Você pular, já entrar com uma tecnologia mais avançada, enquanto os outros ainda estão tentando se atualizar. E falando disso que o Rodrigo tá falando, que é o uso de dados, né? Sim. Eventualmente. Mas o uso de dados é cada vez mais presente, exatamente. E aí esse é o ponto, né? O uso de dados hoje em dia, ele é muito discutido. E eu acho que ele é muito mal discutido. Sim. Até eu que vejo, assim, certeza. com pouco conhecimento, eu percebo isso. Então, hoje em dia você utiliza dados para campanhas políticas, você utiliza dados,
vende dados. Hoje em dia, o que aparentemente, aí você me corrige, Carmen, o que vale muito hoje em dia são dados, né? Com dados você faz qualquer coisa, você faz uma manipulação muito agressiva. E te pergunto, como é que você entende o uso de dados hoje através da internet, quando a gente falou que a gente usa inteligência artificial o tempo inteiro e a gente nem percebe, que nem o Pedro falou, você digita no Instagram, no WhatsApp, poxa, Pedro, e aí, tô muito afim de ir pra Israel. Você abre o Google, passagens pra Israel, hotel em Israel, tour em Jerusalém, não sei o quê. Como é que você acha que isso tem? É uma pergunta aberta, e aí você norteia pro que você acha mais válido o público entender. Como é que você acha que tem sido usado? Qual você acha que é o limite, e aí é uma pergunta pessoal, óbvio, o limite ético da utilização de dados? E o quão profundo isso ainda pode ficar? Ou a gente já chegou no limite da utilização de dados? Não. E você acha que a regulamentação tal qual a LGPD no Brasil, aqui tem na Europa, enfim... GDPR. Isso. É algo necessário para uma, digamos assim, uma evolução saudável do uso de dados? Um contorno, né? Você dá uma margem pro rio. Maravilhosas perguntas. Vamos lá, vamos por partes. Como os dados são usados, né? São usados em todos os âmbitos da nossa vida. Tudo que a gente faz hoje em dia, se você tá na dúvida, você assuma que tá sendo... Na dúvida tá sendo coletado e gravado em algum lugar. Aliás, eu tenho vídeo sobre isso também no canal. Segue lá, @CarmenDom. Tá melhor que você, Rodrigo. Tem que aprender. Eu não tenho a mesma Eloquência, eloquência que ele. Nada. Mas, agora falando sério, eu tenho de fato um vídeo falando sobre como os nossos dados são coletados e usados e tudo mais. E tem muito que a gente não sabe nem tem como saber exatamente, tá? Porque o que acontece? Você usa qualquer aplicativo, tá aqui coletando seus dados. Você entrou aqui no Google Maps, você fez uma pesquisa para tal lugar, beleza. Tá sendo usado, obviamente, pela Google. Alguns dos dados são coletados para poder prestar o serviço que você está pedindo, no caso, você chegar lá na direção que você precisa, no lugar que você precisa chegar, te dá as direções para chegar lá. Mas muitos aplicativos estão coletando dados não só na hora e revendendo para outras empresas, mas eles estão também coletando dados seus enquanto você não está nem usando. Então tem muito aplicativo ali quando você está não offline, mas você não está usando ele, estaria no background, coletando informação sobre onde você está e tudo mais. Então, eles podem usar aquilo para melhorar os próprios serviços, mas também para vender para outras pessoas, empresas que vão vender para outras empresas, que vão combinar com outros dados, que vão vender para outras empresas, que você já perdeu a noção de onde chegou isso, tá? Muitos deles, na teoria, pelo menos, fazem uma limpagem. Não vai saber que é Carmen Domingues que tá nesse lugar, nessa hora. Não. Vai ser um 2, 3 que tá, mas cruzou com... Você tem uma identidade, por exemplo, a Apple fez uma atualização há um tempo atrás, que muitas empresas, inclusive o Facebook estava reclamando, que você tem uma identidade que é o IDFA, e você já deve ter visto, se vocês têm iPhone, eu não sei se isso aparece no Android também. Você download um aplicativo novo, você começa a usar um que você não usava há um tempo. Assim, você vem aquela janelinha perguntando se você quer pedir para o aplicativo não track, né, os seus dados ou para deixar ele track. Obviamente, o default já é para deixar. Aí você tem que ali... Ou rastrear apenas durante o uso do aplicativo. Exatamente. Então... Elas estão coletando todos esses dados, né? Estão revendendo, então você não sabe para onde. E aí, o que a mudança... Só voltando aqui, eu perdi um pouquinho o fio do raciocínio. Mas aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma mudança ali na forma deles identificarem a pessoa para não compartilhar tanto e você não conseguir cruzar tantos aplicativos diferentes baseado no seu IDFA. E isso gerou um monte de problema, porque aí o Facebook falou que eles estavam perdendo muito dinheiro por causa disso, porque eles não conseguem retag, né, retarget, na verdade, os usuários, né, tão bem quanto, e aí eles perdem dinheiro de anúncio e tal, então, ok, de certa forma você cria um problema para algumas empresas, outras empresas menores que vão ter que pagar mais para poder chegar no mesmo usuário tão qualificado quanto, porque você não consegue cruzar tantos dados, então você não consegue definir tão bem o perfil, você não consegue especificar aqui, o Rodrigo gosta de tênis da Nike modelo X. Entendeu? Então, vai aqui vender este modelo para o Rodrigo. Ao invés de você tentar vender o modelo da Nike para, 10 pessoas, só vai no Rodrigo e aí vai ser mais barato para você, anunciante pequeno.
potencialmente, tá? Então, é toda uma cadeia que, né, que você afeta várias coisas quando você faz uma mudança pequenininha. E altera totalmente a parametrização na hora de achar o alvo, né? Exatamente. Né? É avatar a expressão correta? Não, avatar é aquela imagem estilizada, digamos. Não, que eu vi algum sua. documentário falando isso, mas depois então o documentário provavelmente estava errado, tudo bem. Mas, Não, assim, talvez. eu acho que quando você fala de compras, há uma mas não é nem questão. só compras, né? Não, Hoje em dia mas a gente é tá pensando tudo. manipulação da opinião. Não, mas Não, esse é meu exatamente, ponto. aí Esse é lá o é ponto que que eu eu ia ia chegar. chegar. Esse é o ponto que eu ia chegar. Quando você tá falando Então, de lá que eu ia compras, eu chegar. acho que você tá numa zona É o cinza. menor dos problemas mas- da compra, eu acho. Ok. É. Agora, quando você tá falando de manipulação de dados que muda campanha política, Uhum. manipulação de dados que faz com que você, perfil, só receba um determinado tipo de notícia, isso naturalmente Sim. vai condicionando essa perspectiva Sim. em relação a vários assuntos ou em relação a assuntos gerais, aí você entra numa zona que é muito complicada, né? Você entra no limite, Então- que é o que você falou. A inteligência artificial não tem limites éticos e morais, Uhum. entendeu? É, Aí eu acho que a gente exatamente. entra numa situação mais complicada. Então vamos lá, a gente começou falando de compras, né? Uhum. Esse exemplo. Por um lado, ok, é o menor dos problemas. Por outro lado, não necessariamente. Porque dependendo do que você esteja vendendo e pra quem, Ah, é verdade. Sim. você pode estar vendendo. Perfeito. Teve um caso lá de que eram empréstimos predadores. Então você sabe que a pessoa tá ali numa situação financeira Uhum. precária e ela tá precisando de dinheiro pelas informações todas que você coleta sobre ela, aí você vai lá e oferece a ela um empréstimo. Como é que é a palavra? Abusivo, Abusivo, quase, com taxas de juros basicamente, altíssimos, exatamente. etc. Que você sabe que aquela pessoa não vai poder pagar. Isso não é um pequeno problema, isso é Não, um tá grande certo. problema. Sim. Então No você mínimo entra é ne- ético, né? Exatamente, no no mínimo. mínimo. Não, e pode entrar em camadas muito, por exemplo, esses jogos que você tem que comprar, as coisinhas, aí faz um patrocínio para um desenvolvedor, um produtor de conteúdo infantil. Uhum. E aí? Põe o cartão da mãe, moleque. Hoje em dia a criança sabe mexer no telefone melhor que muito adulto. Sim, Exato. Acabou, cara. sim. É. É ético, é legal. Sempre tem várias. O CONAR vai observar Exatamente. isso. Aí você entra no é legal, é ético e tudo Uhum. mais, né? E aí você também tem pessoas sendo discriminadas até para receber certos anúncios. Teve um caso nos Estados Unidos que era um potencial problema que era mulheres não estarem sendo com o mesmo nível de renda e score de crédito e tudo mais, não estarem recebendo os mesmos limites do cartão de crédito que os homens estavam. Olha. Então, se é ou não fato, você só vai saber se você parar pra olhar, Sim, né, analisar. o algoritmo, analisar os... Então, tipo assim, tava rolando isso, eu não chequei que fim levou o negócio. Mas aí você vai entrando na parte de dados psicográficos, né? Psicográficos não, psicográficos. Às vezes troca. Eu não tô pensando assim, tipo, espírito psicografando, não, tá? Pensando dados de, tipo assim, psicologia, perfil sim, psicológico, sim. tá? Das pessoas. Talvez esteja falando a palavra errada. Mas... E aí você entra no caso ali da Cambridge Analytica, né? Não sei se vocês lembram que foi a empresa que, junto com o Facebook, teve todo aquele bafafá alguns anos atrás, porque ela teria usado dados das pessoas combinados de vários lugares, inclusive do Facebook, para target, né? Para Alcançar. alcançar, obrigada, as pessoas com certos perfis e mostrar para elas anúncios políticos completamente mentirosos e enviesados, porque eles definiam aquele perfil psicográfico daquela pessoa como uma pessoa que é mais aberta Mais disposta, mais predisposta a ser Sim, democrata, convencida. republicano, whatever. Mas independente da de partido, Sim. assim, pessoa mais vulnerável, potencialmente Sim. vulnerável ou suscetível a um tipo de teoria da conspiração, a manipulação. E aí Sim. você vai usar isso pra influenciar a maneira como vocês redigem o texto Esse é meu do ponto, que ela- assim. do que ela vê. Que aí você vai ter um limiar do que você tá sendo mentiroso no seu conteúdo, Sim. o que você tá sendo só tendencioso, né? Porque aí também entra toda uma questão ética, Sim. moral, legal, Sim. aí que você pode estar sendo tendencioso, porém não mentiroso, então, Uhum. teoricamente, não é ilegal.
E você, enfim, eles usaram várias estratégias. Eu tenho um documentário Netflix que é muito interessante, que é o Privacidade Hackeada, Já vi. que mostra como aconteceu isso. Isso foi usado em vários lugares do mundo. Sim. E aconteceu depois, a princípio, depois de que, teoricamente, já tinham coletado dados que não tinham que ter coletado, depois tinham, teoricamente, apagado os dados e só que não. Isso também acontece muito, assim, você acha assim... Cara, eu já vi isso em vários startups clientes e tal, de tipo, você vai lá, mexe numa base de dados, que dados são esses? Assim, esqueceram de deletar aí, ficou aí. Eu vi um vídeo seu sobre isso, inclusive. Só que você Tinha 2 pastas lá, deletei uma das Deletei pastas. uma, a outra eu deixei. Aí entra o ponto de a LGPD aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é, né, um produto importado, não é um produto nosso. E a importância dela, inclusive, a gente estava até falando no áudio, Rodrigo, quando a gente falou botar questões jurídicas, recentemente foi editada a norma, porque até então a lei não previa sanção. A dosimetria que você fala. Agora a NPD, agora a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados aqui do Brasil, ela está prevendo sanções. E as sanções, elas são bem agressivas, assim. Multas altíssimas, chegando ao ponto de inatividade. E aí, quando você, Carmen, traz esse tipo de coisa, eu acho que é válido pro advogado que está assistindo fazer uma interconexão e pensar: é válido uma lei ter uma previsão de sanção tão agressiva? Da maneira como você fala, para mim, óbvio que é válido. Porque se você consegue tratar de forma correta e ética os seus dados, isso hoje em dia é muito valioso, em viés, inclusive, que a gente está falando uma eleição possivelmente de países muito relevantes. Então, isso de todos os países, é uma né? manipulação muito silenciosa. Você não sente que está sendo manipulado. Não, assim. exatamente. Porque você entra nessa bolha, várias coisas aí pra gente também deixar. Vamos lá. Então, sim, a gente, né, começa a ter efeitos em eleições e tudo mais, né? Não só nos anúncios políticos, né? Mas você começa a criar aquela bolha. Isso. E aí eu também tenho outro vídeo sobre isso, sobre fake news e criação de bolhas e tudo mais. Tem uma série, na verdade, que eu fiz uma série pré-eleição, né? Antes das eleições aqui do Brasil de outubro, né? Sim. Eu fiz uma série falando sobre algumas questões que eram relevantes para a Sim. eleição, como a gente pode ter os nossos votos influenciados, todos nós estamos suscetíveis a isso. Sim, sim. Às vezes, assim, tem aquele perfil, é o tiozinho do Zap, é o tiozão do Zap, né? Ele que é o suscetível e eu não sou, porque eu sou jovem, eu sou descolado, exatamente. Eu tenho acesso à informação, eu sei tô fazer. ótima, É uma- eu não sou suscetível a isso. É uma arrogância burra, né? Nesse sentido, porque todo mundo está... Todos nós já caímos em fake news, todos nós Com já certeza. compartilhamos fake news. Ponto, saudações, né? Todos nós já caímos em algum momento. Eu caí num golpe no telefone, vocês não lembram disso? É verdade. Que eu tava procurando curso jurídico, aí fizeram uma página fake, aí coloca seu Instagram, seu e-mail, não sei o que. Quando vi, cara, hackearam meu Instagram, que era nessa página que eu tentei negociar com o sequestrador do meu Instagram. E Sequestrador dos seus dados, certo? Exatamente. Exatamente. Aí eu fiz Tá vendo? uma outra conta no Instagram e comecei a conversar com ele estando no meu. E aí ele falou, não, cara, que isso aconteceu, o golpe que eu faço, ele me explicou o golpe. Ele falou, Só do Brasil. É O cara explica Cara, o golpe. todo Enquanto tá episódio, fazendo golpe. todo né? episódio a Depois. gente tá falando de golpe. Inclusive, tô vendendo o curso pra fazer o golpe. pode ser outro Falaram episódio sobre disso. E aí ele falou que você coloca os seus dados, é uma página perfeita, você cai tranquilamente, Aham. aí você coloca os seus dados, e aí eu caí num pool de dados, mas tudo já certinho, a senha, e-mail, papapá. Aí ele falou, cara, no teu dia era você. E ele usa muito advogados, porque ele acredita na cabeça dele, não sei porquê. São mais íntegro, mais crível, Que vão passa vão credibilidade, Vão comprar, de fato. Logo o advogado, né? Que é super mal falado no mercado, mas tudo bem. E aí, foi isso. E o cara fez 10 mil reais com o meu Instagram, falando que tava vendendo. De fato, as pessoas caíram? Teve um amigo meu que tava comprando mobília pra casa dele. Mentira! Fez um pix pro cara, tipo isso. Pix. Nossa, que Nossa. loucura. Complicado. É isso. Por exemplo, eu, que sou um cara que me considero Sim. super Mas isso antenado, ainda é, por exemplo, atento. uma estratégia de golpe. Você ainda tem a estratégia que eu acho que é pior, que é a da informação. Porque hoje em dia a fake news ela é um nível de desinformação muito grande. Sim. E você olha, gente, você não precisa de muito, cara. Você começa a olhar os stories do seu Instagram. É um repasse de informações Sim. que não são reais. E você pega informações esdrúxulas que não são reais, até informações Que são críveis. que é muito sutil ali. Você fica fica cara, na dúvida. será? ou não? E agora com essa questão também do deepfake. Sim. Cara, isso é uma loucura. Sim.
Como que você vai saber se isso é real ou se não é real? Você tem Tem manipulação muita coisa nesse aí. nível. É. Cara, é uma loucura. Eu jogo muito no Reclame Aqui, quando eu vou comprar alguma coisa no Instagram. Ah, é? Bom, É. isso é bom. É. Eu pego o nome da empresa e jogo. Tipo assim, sei lá, manda Reclame Aqui. Aham. Aí eu vejo lá como é que tá o review, se alguém já falou. Cara, É, esse do isso é Instagram, tem vários que aparecem Eu já pra mim caí numa no produto. Instagram. Que eu jogo, cara, não compre, pediu um produto 45 dias, não Nunca entregou chegou. nada. É muito comprei, bom. Eu nunca caí numa chegou. dessa, eu caí numa É. dessa. E assim, era um anúncio aparentemente incrível, né? tranquilo, já tinha comprado outras coisas em Sim. outros sites parecidos. Comprei e nada de chegar. Nada. E o website normal, com todas Aham. as roupas ali. É, não, os caras são catálogo, profissionais assim beleza. no website. E nada de chegar, nada de chegar. Isso foi em Nova York ainda, na época. Aí chegou uma hora e eu falei assim, cara, já deu, tentei entrar em contato, aí eu acho que não existia mais o site, o que foi. Aí, só que a sorte é que eu tinha comprado um cartão de crédito, É. que tinha uma política legal, Sim. e aí eu expliquei pra eles cancelaram e tudo certo. Sim. Mas, eu falei, ó, não chegou ainda, enfim, tá, foi um golpe, mas assim, tava anunciando no Instagram. Você até, quando você vê um anúncio no Instagram, você imagina que teve algum tipo de... É, porque você Ah, pensa eu que é não a imagino. plataforma do Instagram. Mas eu também Exato. não Eu não imagino imagino, mais. não, de verdade. Eu já plataforma acho do que Instagram, só pagou, vai algum tipo anunciar. de... É. Foi vetado de alguma maneira, Sim, né? mas- Mas não. Eu consulto também CNPJ, porque às vezes tem CNPJ no final da página, né? Então a Sim, CNPJ, tá, sim. eu vejo se tá ativa, se não tá. Sim, sim. Boa ideia. É, pega Boa o, car- ideia. o cartão Cara, do eu- CNPJ. Sim, não né? quer dizer que eu não vá cair, mas Você tá pelo menos eu tentando. tento Tá de. mitigando o Eu tento risco. mitigar Se o você risco. cair, é. Pedro, você caiu num golpe muito bem elaborado. Ah, eu Aí- maluco. Só quase merece. Parabéns. É o dinheiro que, pô, esse golpista aí realmente, cara, esse Trabalhou esforço. arduamente. Mas, Carmen, você tava Não, falando. é. Mas Pega aí, esse raciocínio. quer dizer, você tem os golpes, né? Que todos Uhum. nós aqui já, obviamente, já, claro, já, né? Vimos que já caímos. Mas você tem ali, você vai cada vez mais entrando numa bolha, Uhum. e você começa a achar que o mundo só pensa, todo mundo que é relevante Sim. pensa como você, todo mundo pensa Sim. como eu. Uhum. Porque eu só vejo isso no meu feed. Sim. Então é claro que todo mundo pensa assim. É claro que eu tô certo. Não importa se, na verdade, eu sou, tipo assim, um de 100 Uhum. pessoas no mundo que pensa daquela maneira. Porque Sim. a impressão que tenho é que todo mundo tá pensando assim. Então você... E aí você é bombardeado com esse tipo de notícia que tá cada vez mais naquele borderline ali, né? É crível, porque quando é um troço esdrúxulo, você Sim. olha assim, não é possível. Né? Isso se você tiver um pensamento minimamente crítico, né? Porque tem muita gente que vê o Sim. esdrúxulo e fala, não, é isso. Exatamente. Ué. Mas não só o seu esdrúxulo, é o ser alinhado com o que você quer acreditar. Ah, perfeito, Também tem isso. Perfeito. Fala o que Tem eu quero isso. escutar, né? Exatamente. Tipo assim, Perfeito. eu não quero... Não tá me traindo. É óbvio Sim. que não. O amor da minha vida não tá me traindo. Jamais estaria. Aí a pessoa tá assim, olha aqui, amiga, o cara com, É a, isso. né, com a outra lá. Aham. Não. Né, ou amigo, né? Enfim. Sim. Ou o que seja, foi o primeiro exemplo que veio à cabeça. Mas... Sim. Já vieram vários exemplos na minha cabeça de amigo meu que eu não vou aqui. Vai falar Abriu que o foi, baú, vai mas falar posso que foi contar em off deepfake, depois. Pedro. Não, É, deepfake. exatamente. Gente, deepfake Aí, clássico. Independente Depois pode eu ter conto. sido. Poderia Conta ter em off, sido. conta em Problema, off. né? Não, o Dória... tudo bem, a Você gente tá pode pensando falar no que caso já, do Dória. que Ah, já da foi. suruba do O Dória? Dória, ele... o isso? Dória... É, mas é. O Dória diz que Achei foi essa expressão, deepfake. foi E outra, agressivo. como é que você vai saber se foi ou se não foi? Tem perícia pra isso, né? Que estão desenvolvendo perícia pra isso. Mas já fizeram? existe algo Nesse nesse caso sentido? fizeram? Não sei se nesse caso fizeram. Pô, que bacana, mas, Mas- é mas- bom. Tá Não, só mas falando. desenvolvendo a tecnologia também Não, de porque fazer existe uma perícia pra isso. Porque a gente tá lidando com a imagem da pessoa. Sim, claro. Não, porque claro. todos nós estamos suscetíveis a isso, né, hoje em dia. É. Não, e do Dória, sem fazer... Eu, perita de internet, eu olhava e achava que era deepfake. Não não. acreditava. Tem uns que dá pra você ver mais claramente. Eu achava alguma meio coisa não esquisita. encaixa, Eu achava meio esquisita. Você aquele lembra da coisa- imagem? Eu lembro bem, mas eu prefiro falar em off. Porque é bem polêmica a minha O opinião. Pedro, ele vai vir com informações privilegiadas depois. A Pra gente você conta estiver pra você. interessado na opinião do Pedro, vai ter que assinar o OnlyFans da opinião aqui. A gente vai Ou então fazer... tem que botar aquele chat que é pago do YouTube. É, como é que é? Não, a gente vai fazer uma plataforma, Superchat, manda pro jurídico superchat. freemium. Aqui É. vocês podem É. ver a parte free. A gente tem o premium, que é o... É o Insider grupo de Information. membros É. do YouTube. O Deep Web aqui do... o Deep Web do Manda pro Jurídico. Mas eu fico muito preocupado com isso, com essa questão. Inclusive, eu estudando, assim, até de maneira indireta, não propriamente parando para sentar, mas lendo um artigo que eu acho interessante, paro para ler. Eu vi uma matéria falando que o grande segredo hoje em dia, para você não sentir, ou pelo menos mitigar, né, a manipulação contra você mesmo, é uma espécie de curadoria de acesso à informação. No sentido de... Cara, eu não vou ficar entrando em qualquer coisa. Eu vou buscar, pelo menos, alguma credibilidade no Sim. conteúdo.
Sim. Que você começa a tentar manipular o algoritmo ao Sim. seu favor. Sim, Sim. sim, sim. Pode fazer isso também. Só que isso é um exercício. Sim. Porque se você for no óbvio. intuitivo ali, Você cara, vai é clicando. nossa. Isso me veio um caso que eu vi, e aí eu queria saber sua opinião, Carmen. Eu vi que no dia 23 de fevereiro agora, a Suprema Corte norte-americana, né, Sim. que seria equivalente à nossa STF, muito Sim. mal comparando, ela fez a segunda audiência de um caso que eles estão chamando de Google versus Gonzalez. Sim. Lá eles falam dessa forma, eu até comentei isso com você. Sim. Por que isso me chamou a atenção? Porque qual é o caso, É e um aí caso é só pra importante. vocês Explica pra saberem, galera. Explica o de caso. forma muito plana, assim. Uma menina, ela faleceu num ataque que foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Ou seja, houve o ataque terrorista e o Estado Islâmico disse que foi ele que praticou aquele ataque. Isso é razoavelmente... Esse tipo de lógica é razoavelmente comum. Essa questão de reivindicar o ataque, falar, olha, fui eu que fiz. O que os pais dessa menina fizeram? E aí foi um ataque que faleceram umas outras pessoas. Eles estão processando, usando termos brasileiros, né? O Google, dizendo que o Google, a partir do momento que você cria uma pesquisa específica, ele começa a te sugerir vídeos que poderiam incitar esse tipo de ataque. Que poderia acabar culminando na incitação desse tipo de ataque. Isso se relaciona um pouco com aquilo que você falou, por exemplo, de compras. Eu posso tá te sugerindo compras que pode ser de uma camiseta, mas eu também posso estar te sugerindo compras que poderia ser de uma arma. Uma arma legal. Que aqui no Brasil Droga. você não poderia comprar. Uhum. E aí, está essa discussão nesse momento sobre qual é o... Ou pior, nesse exemplo da arma. No momento que eu sei que você tá pé da vida com alguma coisa que aconteceu. Sim, Isso. porque eu Um tenho momento toda a de Que leitura. você pode estar mais suscetível a querer comprar uma arma. É. E aí você faz. E cometer um crime, Prática, que deveria ser o exato. momento que você deveria estar. Essa pessoa está transtornada. Então vamos aqui diminuir vamos- os anúncios de arma. Vamos fazer um anúncio de músicas, yoga. uma coisa É. leve. Não. Pois é. E aí o ponto que a discussão dessa família Aí é com ética. o Google o Google e essas plataformas de pesquisa em geral, e aí você entra no YouTube e Sim. etc, que é o que a gente utiliza, eles podem, no limite, serem culpabilizados porque a plataforma pode te gerar esse tipo de informação. Qual é o limite? Qual é o limite disso? Entendeu? Qual é o limite da responsabilidade de fato responsabilidade do Google. dele? Responsabilidade, sabe? Pelo que ele tá te Sim. mostrando. Vamos lá. Só antes de endereçar essa questão, deixa eu voltar um pouquinho no ponto que a gente estava ali Claro, falando claro. das fake news, que eu acho que também tem Sim. relação. Então a gente tá falando, né? Você fica ali na sua bolha e tem estudos que mostram, e de novo eu tenho um vídeo sobre isso. Gente, eu vou Sobre ficar horas o vendo os vídeos da compartilhamento Carmen, meu Deus do céu. de fake news, que as notícias falsas, o estudo mostra que elas são propagadas muito mais Que as verdadeiras. muito mais rápido Uhum. e em maior quantidade do que as verdadeiras. Porque ela alcança... Nas redes Eu sociais. vi esse vídeo você falando. Que ele alcança a pessoa que tá mais No disposta... seu momento Sim. vulnerável. Isso. Sim. E você é mais propenso a compartilhar uma notícia que te deixe ou muito feliz, que alcance suas paixões de alguma maneira. Seja porque Isso. você tá muito feliz, seja porque você tá muito triste, muito chateado, muito transtornado, principalmente, né? Quando você tá Entendi. muito transtornado com alguma coisa, você compartilha. Olha, que absurdo isso aqui, como é que isso foi acontecer, né? E aí, se aquela notícia não é verdadeira, né? Se é uma notícia falsa, você tá ajudando a disseminar aquilo muito mais do que a correção que às vezes vem depois, Uhum. né? Sei lá, das agências de checagem que falam assim, não, tá vendo aquela notícia que colou sobre aquele político X? Na verdade, não era bem aquilo e tal. Essa notícia quase não vai ser compartilhada. Sim. Porque Quando a ela menos vem, das né? pessoas... Ela não tem apelo, quando né? ela vem, E ela Primeiro nem tem tudo. apelo. Ela não tem apelo. Ou porque as pessoas já viram aquilo, já passou, já foi embora. Vai ser isso ou uma nota de rodapé, assim. Vai ser uma nota de rodapé. Ou você não vai nem ter visto, porque isso não vai ter chegado em você. Então você Sim. não vai ter nem Exato. como compartilhar aquilo, de falar, gente, minha culpa aí, desculpa, não era Sim. bem isso, né? Ou vai ter, sei lá, o grupinho ali que é apoiador ferrenho que vai falar, tá vendo? Como é Uhum. que era fake? Aqui tá o negócio provando e tal. Mas, enfim, então as notícias falsas vão ser cada vez mais compartilhadas e elas alcançam muito mais pessoas, muito mais rápido. Assim, chocante os números. No meu vídeo tem os números que eu não me lembro mais de cabeça agora. Já faz um tempinho. E teve também um estudo feito nos Estados Unidos que demonstrava que, tipo, sei lá, uma quantidade absurda, sei lá, 85%, eu não me lembro de novo o número, mas tá lá no vídeo, do conteúdo de fake sobre pandemia e tudo mais, foi atribuído a só 12 no Twitter, 12 contas. Caramba! Então você tem o fator de chatbot,
atuando, também tem um vídeo sobre chatbot, atuando sobre, nas redes sociais para disseminar informação, disseminar links de notícias falsas e tudo mais. Então, muitas vezes você vê uma notícia falsa vindo, que você estava falando aí de fazer a curadoria, você vê surgir aquilo ali, você pega e compartilha sem fazer essa curadoria, você está compartilhando uma coisa que foi, na verdade, criada ou compartilhada inicialmente por um chatbot, tá? Desculpa, não chatbot, por um bot nas redes sociais. Principalmente Twitter e tudo mais, tá bem mais suscetível a isso. Não, o Twitter é muito forte. Você pode criar eu uso bastante Twitter, é se você quiser criar um bot inclusive, hoje no Twitter, tem um bot pra identificar se é bot. Exatamente. Eles têm vários bots que são até pra coisas bem legais. Tipo assim, identificar, sei lá, o tempo, umas coisas assim, de utilidade pública. Sim. Mas tem uns que são, né, muitos que são pra disseminar informação falsa. Então mas que na verdade, muito do que é compartilhado não necessariamente os bots são os responsáveis pela maior parte do compartilhamento. Porque que acontece? Eles jogam. Eles jogam nos estratégicos fazem disseminação. Replicam, exatamente. Caramba. Cara, e muitos quando você deles... fala 12 são responsáveis, Não, e muitos gente... um deles era, tipo assim, Robert Kennedy Jr. Tipo... Não sei se é um dos Kennedys, tá? Gente, que loucura. Que virou, tipo, completamente radical. Gente. Doidinho da cabeça, entendeu? Não sei se eu posso falar isso aqui. Mas é porque a família dos Kennedy também é uma família meio assombrada ali, uma família meio estranha. Mas assim, ele foi, né, pra um lado completamente diferente do esperado. Que você olha assim, não, é um Kennedy, o cara tem, sabe o que tá falando e tal, só que tá falando, disseminando informação fake sobre pandemia. Tipo assim, loucura. Vacinas e tal. Então, e a maioria desses eram de pessoas, assim, reais, né? Muitos deles, tipo, com algum alcance, né? Influenciadores, enfim. Uma relevância. Exatamente. E aí, entrando um pouco na questão... Então, quer dizer, todos nós estamos suscetíveis. Sim. Tá uma loucura. Fake news rola muito mais. E aí se combina esse monte de fake news com o targeting, né? Sim, com utilização de dados. De dados suas, para definir o seu perfil psicográfico, entender quando você tá, qual é o seu perfil, se você é uma pessoa mais ou menos vulnerável. Até o momento em que você tá mais vulnerável, que você tá falando sobre várias coisas. Teve até um estudo também que mostrava que se você começava no TikTok a assistir, mesmo que você falasse, gosto de, sei lá, arte, entretenimento, não, mas você começava a assistir muita coisa, sei lá, sobre depressão e tudo mais, só começava a mostrar mais sobre isso, sim. Se você tá assistindo coisa sobre depressão, tinha que estar te mostrando, pelo menos isso foi antes, tá? Talvez tenha mudado a partir de então. O algoritmo que mais favorece o conteúdo, né? Se exatamente, é o quanto você, não é o que você fala que você gosta, é o que você prova que você gosta com o seu consumo ali dentro, né? E todos eles estão mudando pra cada vez mais pra esse lado, porque também é uma questão de você, de novo, modificar o algoritmo. E aí entra o comportamento, né? Não tem como. Exatamente. E aí entra aquilo que você falou antes. A gente começa a só ver aquilo que a gente quer ver, né? Exatamente. O nosso mundo começa a ficar encolhido, né? Exatamente. A gente acha que o mundo é muito menor. Exatamente. O que é muito triste, né? No final das contas. Sem dúvida completamente. Sem dúvida alguma. E aí, como é que a gente entra nessa questão do Google Gonzalez, né? E tem um caso da Twitter também, Thumbnail, um troço assim, inverso. Twitter versus Thumbnail, são os Gs e os Ts. Que é um caso bastante parecido também de um outro ataque terrorista, acho que terrorista também foi na Turquia. Acho que o que você tá falando é de Paris, esse era da Turquia. Cara, a pergunta se eles podem ser culpabilizados ou não é a pergunta de, tipo assim... $1 milhão. $1 bilhão nessa altura do campeonato. Porque... Vamos lá. Vou tentar ser advogada aqui. Não sou advogada, mas vou tentar ser advogada por um momento. Os dois lados da moeda, né? Por um lado, eles estão promovendo aquele conteúdo. Por outro lado, quem tem que ser o árbitro da verdade e do conteúdo que tem que ser ou não promovido. E aí, vamos entrar um pouco mais nessa discussão, porque é bem complexa, na verdade. Quanto mais você pensa a respeito, mais se aprofunda, né? Mais se aprofunda, mais você vê quando, mais você buga, né? Tipo, você dá uma bugada. Caixa de Pandora, assim. Você vai vendo, cara, mas tem essa outra questão, enfim. Que a gente volta até no... Que acho que eu mencionei um pouquinho no começo, né? Se eu desenvolvo um modelo de algoritmo novo, e ele é usado para fins nefastos, eu sou responsável por aquilo? Sim. Até que ponto eu sou responsável por aquilo? Se ele não for utilizado para fins nefastos, por mim! Mas porque eu criei uma coisa ali, né? Acho que o cara... Você falou do carro lá atrás. Não, e o cara da bomba nuclear, um dos desenvolvedores da bomba nuclear,
se Isso, suicidou, se matou, certo? verdade. Porque ele não queria Sim, a invenção ver- dele sendo usada dessa pra forma. isso, mas Sim. você quando cria uma tecnologia nova, você não sabe Você como não é que ela sabe pra vai... que caminho ela vai... Exatamente. Não só nas ser suas levada. mãos, mas nas mãos de outras pessoas. E Claro. às vezes é uma coisa muito inocente. É um algoritmo pra, sei lá, categorizar coisas. Sim. Aí tá sendo pra categorizar pessoas, tá sendo pra discriminar contra as pessoas e tá sendo pra usar elas num targeting pra uma coisa que vai fazer mal pra elas no final das contas. Cara, como assim? Então, é muito complicado. Então, parar pra pensar, então, quem teria essa culpa? Seria o Google, como empresa como um todo, ou o YouTube, ou enfim, né, a empresa que esteja promovendo, Facebook, Twitter, o que seja. É a pessoa gerente ali que tomou a decisão de usar aquele algoritmo, o desenvolvedor do algoritmo, quem criou o modelo que foi usado no algoritmo, que é criado em equipe, que nunca é um algoritmo Sim. só, nenhum É uma decisão jurídica que não desenvolvedor. existe, né? A gente Só. não sabe... E aí tem várias questões, né? Nos Estados Unidos, e um dos problemas que estão questionando nessa decisão é um pedaço de lei, na verdade, chamado Section 230, né? A seção 230. Que ela basicamente, em termos bem resumidos, diz que as plataformas não têm responsabilidade pelo conteúdo distribuído nas plataformas. Então, se eu sou YouTube, se eu sou Twitter e tudo mais, eu abro espaço ali para as pessoas postarem seus conteúdos e eu não sou responsável pelos conteúdos que elas postam ali. Tá? Se elas estão cometendo um crime naquele conteúdo ali, não é responsabilidade minha enquanto plataforma. Isso é o que diz a lei. Então, isso as exime de responsabilidade. O que eles estão argumentando ali, quem está processando, né, a mãe da menina, os pais da menina e a outra família, é que porque eles estão promovendo o conteúdo, não só está na plataforma deles, mas eles estão sugerindo Sim. aquele Esse é o ponto deles. conteúdo, eles têm responsabilidade, como se eles fossem quase co-criadores. É como se eles estivessem incitando. Incitando, Esse de eu acho que é certa o ponto forma. deles, a incitação. De certa Que, forma. inclusive, no Brasil é crime. Exatamente. De alguma forma. Então, o raciocínio deles tem um ponto, eu acho. Tem que uma um lógica, ponto. não é completamente sem fundamento, de maneira alguma. Tanto é que chegou à Suprema Corte. Sim, realmente todo mundo ficou ali agora. Essa batata quente. Exatamente, porque ninguém quer... E não é só isso, porque se você resolver... A lei nos Estados Unidos é muito baseada em precedente, né? Se a Suprema Corte fala que, ok, nesse caso ele tem responsabilidade, vai vir uma avalanche de processo, assim, bizarra. Com certeza. Porque tem 1001 casos e tudo mais. Com certeza. Então, as plataformas, apesar de terem a Section 230, que as exime de responsabilidade, elas têm processos de moderação de conteúdo. Até por questões de lógica de negócio, que elas não querem um monte de conteúdo, né, incitando violência, crime, ou fake news, etc., nas plataformas delas, porque em algum momento vai começar a afetar a reputação delas e tal, eles podem perder usuários com aquilo. Porém, tudo contando, não é uma questão técnica, uma questão fácil de se resolver. Até a moderação é muito difícil. Por quê? Quem é que vai julgar o que é certo, errado, o que é fake news, o que não é? Nossa. Né? E qual é a intenção daquilo? Porque às vezes você pode estar compartilhando um negócio que é meio fake news, mas sem você... Tem o cara que vai ali e cria e propositalmente. Tem gente que não, né? E gente que não, tá inocentemente compartilhando aquilo ali, sem parar pra pensar. E aí tem muita coisa que é aquele... Não, mas é a minha opinião. Como é que você vai diferir? O que é opinião, o que não é? É isso, o que é discurso de ódio, o que é opinião. E muitas coisas mudam. Por exemplo, na pandemia a gente teve vários exemplos disso. Sim. Começou a pandemia, ninguém sabia qual era a forma certa de tratar, se devia ou não usar máscara, não sei o quê. Nos Estados Unidos, por exemplo, até demoramos a começar a usar máscara. A impressão, não, para a população geral, isso não tem feito. Depois viu-se que não, que deveria usar máscara, mesmo a população geral. Então, as pessoas que falaram antes, até as autoridades, muitas vezes, de saúde, que falaram que não precisava, estavam distribuindo fake news. Não, era o que se sabia naquele momento, ou não se sabia, enfim, né? Então tem a questão ali ética, moral e enfim, de como você vai definir o que é certo, o que é errado, tem que ser tirado, o que não tem que ser tirado. Aí você entra com outra questão, que é, por exemplo, ironia. É uma coisa dificílima de você detectar. Sistematicamente, né? Programativamente.
Porque se eu falo uma coisa, versus se você fala a mesma coisa, com contextos diferentes, Sim. Muda Sabe, vai tudo. ser muda tudo. humor a mesma irônico. frase. Sim. Se Sim. você Com- entende o Com um grupo de contexto... pessoas diferentes, muda. Exatamente. Contexto diferente. Não, aquele Contexto filme- geográfico até. Aquele filme Bora, ele é todo Total. baseado em Ele é uma eterna provocação. Ele só te pi- provoca. piada, na barra ironia, barra... E realmente, dependendo do contexto do recorte, você pode interpretar aquilo como... Inclusive, tem isso na internet, né? Não, total. Esquetes de humor em que as pessoas interpretam de forma Literal. e enfim. tal. E a minha a gente às vezes não entende entre si, entre amigos, tipo assim, mas amigo, você tá fazendo teoria ou não? Nossa, muito. Eu passo Acontece. muito por isso. Eu fico, mas será que é brincadeira? É. Sério? Ou tem aquela brincadeirinha com fundinho de verdade. É, assim, só não, que jogou. Se deu, Só deu errado, jogou. não era brincadeira. É, Né? Tem isso complicado. também. Não, Então, é. como é que você identifica isso tudo? E como é que... Porque você tem que definir, aí você vai ter que programar Sim. uma coisa bem sistemática de o que tirar, o que não tirar, como tirar e como não tirar, porque senão você também pode estar discriminando contra outro grupo Sim. que está querendo exercer uma Sim. função. No caso de terrorismo, eu estava até ouvindo uns pesquisadores de Stanford, que foi muito interessante, porque dependendo do limiar que você defina ali, você pode até começar a limitar as pessoas, acadêmicos, de discutirem a coisa. Sim. Pelo outro lado, inclusive. Porque se eu não posso falar a palavra X, se eu não posso citar esse tipo de... Se eu não posso falar sobre terrorismo, se eu não posso falar como o terrorismo se desenvolve, você pode estar querendo falar sobre como o terrorismo se desenvolve porque você quer aprender pra praticar ou porque Sim. você quer estudar aquilo desenvolver pra contexto contra-atacar, exato. pra proteger fenômeno, a população. Exatamente. Então, assim, como você vai defender isso? E aí entra a questão da liberdade de expressão, que nos Estados Unidos é super forte, Sim. né? É mais do que Europa, mais do que Brasil. O que é liberdade de expressão? O que é incitação à Sim. violência, ódio e tudo Mas até mais? no Brasil, a gente tem discutido muito isso ultimamente. Com certeza. Mas é um debate O que mais recente Não, que é. no- Com certeza. O que é discurso de ódio, incitação a crime e o que é liberdade de expressão. Hoje em dia, no Exatamente. ambiente político, você tá vendo muito isso. A gente tem um caso recente agora, Exato. o Nicolas Ferreira, um deputado, Nossa. cometeu um ato que eu entendo que é crime, que ele cometeu um ato de transfobia, só que ele tem imunidade parlamentar, porque ele, enfim, a ideia da imunidade parlamentar é justamente isso, você poder falar o que seu eleitorado pensa. Mas, ao mesmo tempo, é discurso de ódio? É opinião baseado no eleitorado dele? Eu vi gente compartilhando, dizendo, não, isso aqui é uma opinião, eu acho que ele tá certo. Aí já tem juristas e outras pessoas que falam, não, isso é crime, ele não poderia ter falado. Até isso a gente entra, nesse caso especificamente, eu não tenho dúvidas do que eu acho. Mas Sim. eu entendo que algumas pessoas Tem têm dúvida. e muitos casos vão ter. E muitos casos vão ter. É. É tipo isso, né? O cara falando. E aí tem outra loucura. galera que tá falando assim, não, mas vocês estão... Que tende a ser o campo mais conservador nos Estados Unidos, porque tem essas leis, mas tem também um outro jogo de leis que estão sendo propostas, acho que eles não chegaram a virar lei ainda, na Flórida e no Texas, propondo... Porque querem proibir as... Porque tem as leis, né? Tem gente que está querendo fazer com que as empresas de tecnologia tenham uma responsabilidade, tenham que tirar do ar Uhum. certas coisas, e tem outros que querem impedir que elas de tirarem do ar, porque Uhum. acham, na visão deles, Sim. que isso tá, na verdade, desfavorecendo o campo conservador, porque tá tirando do ar visões conservadoras. Que aí você vai definir o que é conservador e o que é, né? Isso nem aconteceu na eleição aqui no Brasil, né? Exatamente. Pois é. Então tem essa outra, que acho que vai para Sim, o termo seguinte sim. na Suprema Corte, que eles também estão com É, várias batatas, várias questões. né? Pepinos Mas assim que é eles têm que... dificílimo você É pensar dificílimo. sobre isso. E não é assim, só isso, tem a muito questão difícil. prática. Se você der o passo atrás, que eles estão querendo jogar agora basicamente pro Congresso. Um dos Justices estava bem assim, talvez seja questão do Congresso aí definir. Eles têm que definir, Sim. redigir, digamos, Sim. a Section 30. Não cabe a nós. Uhum. Eu acho que vai dar em pizza, tá? Essa é a minha humilde opinião. Eu acho que vai dar em pizza. É porque acho que ninguém em tá, bom talvez tá português. preparado ainda pra entender como lidar com isso. E uma das Justice também até falou que, assim, nós não somos especialistas em tecnologia. A Suprema Corte são 9 pessoas Sim. que vão decidir. Tá, eles fazem isso para todos os casos que eles Sim. decidem, mas potencialmente como é que fica a lei da internet nos Sim. Estados Unidos e impactando o resto do mundo. Você viu a Suprema Corte? porque vai que escalar, tá jogando vai Mark escalar. Zuckerberg. Teve um Tem virou umas até coisas meme. que assim, Foi gente. isso tem que a umas gente coisas tava, no caso que a dói. gente tava falando antes. Exato, mas virou meme, assim, realmente o nível de ignorância, até por serem pessoas
até pela questão etária, possivelmente não serem muito familiarizados com tecnologia, rede social, etc. Você fica assim, gente, como é que esse cara que não sabe como é a dinâmica do Facebook vai conseguir ter um parecer jurídico adequado para a realidade do Facebook? Mas, traçando um paralelo aqui, que muita gente vai ver esse vídeo e vai pensar, existem várias críticas com relação ao STF hoje, por causa desse tipo de coisa. Como o STF, ele tem esse problema que a peneira dele ficou muito larga, ele absorve muita coisa, ele trata de muita coisa que, se você para analisar, é uma competência que extrapola a competência técnico-jurídica. Sim. Então, você está determinando balizas sociais ali que ultrapassam, assim, em muito. Mas é muito difícil, porque Mas você... alguém tem que tomar essa decisão também. Isso que eu ia falar, mas é muito difícil, porque aí você tá falando de uma outra organização social, uma outra forma jurídica e social de você compreender. E eu acho que quando você trata da internet, por isso que esse tema tá tão legal e o Manda pro Jurídico tá trazendo tanto isso, é uma loucura. Nenhum papo aqui é conclusivo. A gente Não. conversou com o Daniel, é zero E nem conclusivo. vai ser. Conversando com você, é zero São conclusivo, mais fica todo perguntas. mundo assim. Nós saímos sempre com mais perguntas que respostas. É uma loucura. E eu acho que isso vai ser durante um bom tempo, e talvez enquanto a Muito tecnologia se tempo. desenvolver, E não é sim. só continuaremos isso. nesse sentido. Um outro problema que a gente tem é que essas tecnologias estão cada vez mais se desenvolvendo cada vez mais rápido. Muito. Sim. Muito. Então, não tem... Os tecnologistas ainda não entenderam como metade dessas coisas Carmen, funcionam. o seu mestrado não tem nem 10 anos. É, Exatamente. Ciência de dados. loucura. Eu parar me pra pensar. formei em 2018. Exatamente. Eu comecei em 2014, não tem nem Sim. 10 anos, exatamente. Olha para pensar, 2014, a quantidade de coisas que já foram desenvolvidas desde então. Aplicativos, Exatamente. consumo nosso de aplicativos. Sim, Chat GPT não totalmente. existia. Como é que Não. você vai ChatGPT redigir tem uma legislação? 2 ou 3 anos, né? A OpenAI tem 2 ou 3 anos. Exatamente. A Natural Language Processing, né? Uhum. Que é processamento de linguagem natural, que é a tecnologia por trás daquilo ali. Sim. E muitas coisas já existiam, mas não chegavam nem aos pés do que a gente tem O hoje que tem hoje, né? de capacidade. Então, assim, você está desenvolvendo novas tecnologias, novos algoritmos que estão sendo implementados de maneiras diferentes a cada segundo, que você não tem como fazer, ainda mais pessoas que não são da área, porque aí que entra a cooperação, isso que eu acho muito legal, né? Vocês também terem me convidado e tá batendo esse papo com vocês, isso é uma área que tem cada vez mais me interessado. Uhum. Como você exatamente faz a regulação, voltando Sim. ao seu ponto, né? E legislação para isso tudo, porque você precisa fazer. Regular, né? Tem que ser regulado de alguma maneira. Como a gente tem que arrancar os cabelos aqui e entender como é que vai fazer. Tem muitas Sim. questões que têm que ser entendidas mais a fundo, mas também, por exemplo, eu escrevi um artigo há um tempo atrás que tinha uma proposta de lei por 2 senadores democratas nos Estados Unidos, querendo exatamente atuar contra a desinformação, né? O misinformation, focado em... Já estavam tentando afunilar ali para coisas de saúde durante épocas de pandemia. Uhum. Só que o meu artigo, basicamente, assim, do jeito que aquilo estava escrito, a proposta, Não dá. porque Uhum. claramente foi escrito por ou quem não entende de tecnologia e como Sim. isso é a realidade da tecnologia e como isso vai ou não ser aplicado, ou quem não quer que o negócio seja Sim. aplicado, que eu acho até que não era o caso. Uhum. Mas acho que a ideia era excelente. Vamos tentar conter a desinformação. Mas Mas o da meio- maneira que ela está sendo proposta, não vai ser utilizada por empresa nenhuma, não vai ter efeito algum. Mesmo que a proposta era, a grosso modo, ali mudar os feeds de algoritmo, e aí outro ponto de que as pessoas não sabem nem o que é um algoritmo, Uhum. para cronológico. Cronológico é um algoritmo também. É Você está verdade. definindo, É verdade. é uma maneira de definir o feed. Então, isso já demonstra uma Sim, um certo falta desconhecimento de ali. conhecimento bastante relevante, né? E assim, botar em ordem cronológica pode diminuir um pouco, você não vai estar impulsionando tanto, talvez, voltando ao ponto do Hugo Gonzalez e tudo mais, para as pessoas que tenham afinidade com aquele tipo de Sim. conteúdo, mas você não vai estar necessariamente resolvendo o problema. Você Sim. pode botar um monte de bot para ficar ali 24 horas por Postando dia, aquilo que... postando aquilo ali, e vai estar sempre no começo do feed da pessoa, Sim. porque vai ser toda vez que ela abrir, vai estar aquilo aparecer ali. aquilo ali. É verdade. Então, assim, não adianta de nada escrever uma lei dessa. Só tá gastando dinheiro e tempo de todos os envolvidos. Então, você tem que ter uma colaboração entre a tecnologia e o direito para a gente poder chegar em legislação que faça sentido, que tenha efeito, que seja aplicável na vida Agora, real. a grande questão que eu acho E não é fácil. é encontrar o tempo do desenvolvimento legislativo no tempo do desenvolvimento tecnológico.
Não tem, Que vai é ficar outro para as pepino. cortes. Vai ficar sem. Pois é. Vai ficar para as cortes. Falando isso. em tempo. Ou vai ter que Natália, fazer umas coisas meio genéricas, não. né? Mas... Ah, não. Pois é. Infelizmente, Ah, nosso não. tempo tá se encerrando. Temos que estragar o estúdio, né, Brunão? Não quero, me Mas recuso. o povo, cara, Eu vou fazer protesto. pô, eu vou ficar você não aqui. devia estar tendo que voltar para os Estados Unidos, cara. Pra Gente, fazer o pior é que a 2.0. gente sentou aqui, já conversou, e a Carmen já falou pra gente que volta em 20 dias pros Estados Unidos. A gente já tá aqui como? Eu já queria um 2.0, 3.0, 4.0. Mas temos aí uma TV. Podemos fazer, Podemos exatamente. fazer uma Claro. web version Você disso pode aqui. fazer, você pode fazer inserções uma assistente técnica, uma pergunta de Nossa, tecnologia. com Seria incrível. Manda pra Carmen. Exatamente. Opa, gostei. Aí, pode ser. Vamos Manda pra vamos cá. trabalhar Aí, essa Carmen, ideia. aí como é que o advogado atua por meios escusos? Você vai plantando ali a ideia. E aí, Sabe que teoricamente eu tenho até sangue de advogado, que eu tenho um promotor um dos meus avós era promotor. Então, Aí, olha lá. quem vendo só? sabe? Eu tenho, tá rolando esse interesse maior Pois aí nessa é. parte jurídica tecnológica. Porque sabe? tem tudo a ver. Tem tudo a ver, de fato. A existência de novas tecnologias, ela tem que permear o universo jurídico. Não tem como, não existe. A gente precisa Afeta de todos nós. do direito pra regular a sociedade. Então, tem que E chegar aí, lá. só um pouquinho antes de claro, fechar, se eu claro. puder. E aproveita e se quiser, já se divulga toda aí, Ah, nas tá redes bom. sociais, Se faz tudo. divulga Se divulga. Ó, gente! Você entendeu o que eu quis dizer? Esse divulgador é muito bom. Não, então, aí que eu acho que, voltando um pouco ao ponto inicial, né? A pergunta que você fez ali no começo Uhum. de o papel do ChatGPT, das pessoas estarem usando Sim. mais, que eu acho muito importante, porque eu acho que essa legislação só vai vir, ponto, e 2, vir de uma maneira que seja correta ou eficaz ou da melhor forma para a população, com a conscientização da população de como essas tecnologias funcionam, do efeito que elas têm, e tudo mais. Então, assim, muito do meu trabalho, que eu comecei, a motivação de eu ter começado o canal, Carmen Dom, no YouTube, Instagram, tudo mais, é exatamente para poder trazer esse conhecimento. Eu vi muito como uma responsabilidade minha, como pessoa que entende, né, tem a base técnica, para disseminar essa informação. Porque se você não é dessa área, você não tá inserido nisso, você verdade. não tem. E tudo certo, assim, da mesma maneira que eu não sou uma médica, eu não. Sim. Claro. Se é uma questão de saúde, eu vou consultar alguém da medicina. Se tiver alguma coisa que esteja, assim, espalhando a nossa comida, nos componentes químicos que a gente usa no nosso dia a dia, nos nossos cosméticos, sei lá, eu não vou saber. Eu preciso Sim. que alguém me explique isso, né? Então, essa é a ideia. Só que, como isso afeta todos nós cada vez mais, eu acho que tem que vir, a demanda tem que vir da população. Porque, assim, para as empresas de tecnologia, quanto menos regulação tiver, Melhor, né? melhor. Vamos ser sinceros, Claro. Sim. né? Eu, enquanto cientista de dados, eu não quero alguém me regulando para Sim. limitar o que eu posso fazer ou não com o meu algoritmo. Eu quero ter a flexibilidade para eu poder fazer como eu quiser, né? E vou assumir ali que eu estou usando os princípios éticos que eu acho que eu devo aplicar. Nem todo mundo vai pensar assim. Ou, às vezes, você pode não vislumbrar. Enfim, são questões que afetam tantas parcelas da população que, às vezes, estão nem participando do desenvolvimento daquilo que não estão sendo informadas, não tem como dar o pitaco, digamos, ali, né? Então, que a gente trazer mais diversidade para desenvolvimento de tecnologia, pro lado do business da tecnologia também, porque muitas dessas decisões estão sendo tomadas pelos lados do negócio, não só Sim. pelos programadores, né? Não vamos Claro. vilanizar também, os programadores que estão fazendo isso, que é culpa deles. Não, Não. é uma demanda. tem muita gente ali. entorno. E a gente também, enquanto população, está consumindo esse conteúdo. Sim. Então, a gente também tem que usar o nosso poder de compra, basicamente, literal ou, né, direto ou indiretamente, para também falar o que a gente deve ou não usar, em que caso a gente deve ou não. Eu fiz um vídeo sobre os avatares e tudo mais, não vou entrar em detalhes, só pode ir lá assistir. Porque que eu, quando cientista de dados, não entrei naquela onda dos avatares. A gente tem muito o Sim. nosso poder de barganha, e enquanto mais informação a gente tiver, mais a gente pode fazer essa demanda dos legisladores e espero criar leis de maneira mais sensatas e eficazes também, né? E trabalhar em conjunto. Dito isso, a gente só pode agradecer. Desculpa aí pelo discurso. Nada Não, que foi isso. incrível. A gente pode agradecer a sua presença aqui, foi super engrandecedora. Eu acho Obrigada. que aprendemos e Nossa, espero que muito. todos vocês aí que estejam nos ouvindo, nos assistindo também tenham aprendido. E alguém quer mais fazer algum comentário final? Siga nas redes sociais, manda aí. Meus para... Ó,
Eu vou pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Manda pro Jurídico Podcast no YouTube, Spotify, Apple Podcast, enfim, todas as plataformas de áudio e vídeo que estão disponíveis aí para vocês nessa grande selva chamada internet. E qualquer dúvida já sabe, né? Eu acho que vou fazer uma contratação reversa aqui também, contratar ele pra fazer a minha divulgação, ó. Olha aí. Aí então a gente tá no 0 a 0, faz a permutinha. Então, pra quem também tem interesse nesse mundo de dados, @CarmenDom no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, não é isso? Twitter tá lá também, mas eu não acabo não O Twitter é ficando muito por ali. específico. Gente, pra qualquer dúvida vocês já sabem, tá? Manda pro Jurídico, valeu? Grande abraço, tchau, tchau.